Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Quero deixar com vocês uma mensagem lá em Jó, capítulo 13, versículo 15, diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Nós conhecemos a aprovação de Jó, o que ele passou, e como seus amigos, entre aspas, vieram até ele, acusando de pecado, acusando de ser culpado por conta daquilo tudo que estava acontecendo. Jó sabia que ele não tinha culpa. Jó sabia que as suas atitudes eram corretas e íntegras diante do Senhor. E quando nós sabemos da nossa conduta, da nossa postura, da nossa posição, do nosso coração, daquilo que realmente está dentro do nosso coração, nós não tememos acusações, nós não somos confundidos por situações embaraçosas. E os amigos de Jó se puseram ali num contexto onde tentaram de alguma maneira atribuir a Jó culpa. Porém, a própria palavra diz que em todas as palavras de Jó ele não pecou, porque ele não atribuiu a Deus falta alguma. Jó se manteve íntegro, fiel, mesmo diante daquela situação desesperadora. As pessoas, elas vêm e se aproximam e elas não conhecem a nossa vida e, sobretudo, não conhecem o nosso coração. O grande segredo do homem está dentro do seu coração e esse só Deus conhece. Só Deus sabe o que você passa, só Deus sabe o que você vive, o que você viveu, só Deus sabe o que você sente. O seu coração é um segredo. As pessoas, elas olham de uma maneira superficial e às vezes elas já têm um preconceito acerca de nós. E aí eu quero aqui lançar luz sobre essa palavra preconceito, que é um conceito já pré-estabelecido, literalmente é isso. A pessoa já tem um conceito pré-estabelecido, já tem alguma resistência, já tem alguma opinião pré-formada. E quando acontece uma situação de dificuldade, como aconteceu com Jó, elas vêm com vários espinhos nas mãos ali, várias pedras para poder apedrejar. Então, Jó, ele sofreu ataque de tudo que é jeito. Foi acusado, foi culpado. O único amigo de Jó, o único que se aproximou ali e não o acusou, mas deu a ele conselhos sábios, foi Eliú. A partir do capítulo 32, Eliú aparece, até uma tipologia do Espírito Santo. E ele começa a dar algumas ideias, dá ali alguns conselhos para Jó. Agora, Jó, ele se manteve o tempo inteiro, quando acusado pelos seus companheiros, se manteve na posição. A grande questão, o grande segredo é o seu posicionamento. Quando você entende o que você está vivendo, quando você entende, quando você sabe, você tem certeza da promessa que você carrega, da semente que está contigo, da sua experiência, do nível, o grau de experiência que você tem com Deus, nenhuma acusação te aflige. Nenhuma acusação te abate. Jó sabia disso. Por isso que o texto que nós lemos diz: ainda que ele me mate. Ele sabia que as coisas estavam ruins, estavam difíceis, poderia até piorar. Mas ele não abandonaria o posicionamento dele. Ele não abandonaria a fidelidade dele. A experiência que ele tinha com Deus. Era uma experiência de toda uma vida. E não seria aquele momento de dificuldade que tiraria Jó daquele posicionamento, daquela posição. Não seria aquilo que apagaria tudo que ele viveu com Deus. O que você passou até hoje. Uma vida de experiência, situações de dificuldade que se levantaram, problemas, lutas que se levantaram, mas você perseverou, você prevaleceu, porque o Senhor foi contigo. Será que é esse momento de dificuldade? Será que é esse momento de luta que vai mudar a sua essência? Não mudou a essência de Jó. Jó se manteve firme, Jó se manteve confiante. A identidade dele como um servo de Deus, como um homem de Deus, esteve de pé. E ele diz: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Ele sabia que se ele morresse, Deus tinha poder para fazê-lo ressuscitar. Se fosse necessário chegar ao pior, o pior dos cenários, que era ele morrer, perder a sua vida. E Deus tinha falado para Satanás lá no início: toque em tudo de Jó, só não tira a sua vida. Não chegaria a esse ponto, mas ainda que chegasse a esse ponto, ainda que as coisas chegassem a um ponto irreversível, ele esperaria na salvação de Deus. Eu não sei o que está chegando na sua vida, a um ponto irreversível. Mas Deus quer a mesma confiança. Deus requer de você, de mim, de nós, a mesma confiança que Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que coisa mais linda. Que confiança. Ele diz: contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ele não sairia da posição.
ele não mudaria a conduta. Deus deu a ele uma estratégia, Deus deu a ele um modo de agir, Deus deu a ele um entendimento, uma experiência, e ele não abandonaria aquilo. Às vezes Deus nos dá uma experiência, Deus nos dá uma conduta, e aí nós não vemos as coisas acontecer tempo, da forma que gostaríamos, e queremos sair da estratégia que Deus nos deu. Queremos às vezes copiar a estratégia do outro. Ele diz, contudo os meus caminhos defenderei. O que são os caminhos de Jó? A forma com que ele agia. O que ele fez ao longo da vida dele inteira. O que você está fazendo nesse processo, nessa dificuldade, foi o que Deus te ensinou. Foi o que o Espírito Santo te orientou. Obedeça. Às vezes, entenda uma coisa, às vezes a luta ela pode ser semelhante. O processo doloroso, a dificuldade pode ser a mesma. O problema familiar que aconteceu na vida de um, do outro, pode ser o que está acontecendo contigo. Um problema profissional, financeiro, pode ser o que está acontecendo com você. Só que a forma de Deus trazer solução para isso é diferente. Só que o posicionamento que Deus requer de nós é diferente. Deus não vai agir de uma mesma maneira, de uma maneira padrão em cada caso. Então ele te deu estratégias, ele te deu um jeito de agir, de se portar, de se comportar. Continue. O texto aqui fala disso, de continuidade. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Continuidade. Eu falei isso hoje de manhã. O grande segredo do Evangelho de Cristo, o grande segredo do projeto de salvação, o grande segredo de servir a Deus e conhecer a Ele, não é só crer, é continuar crendo. O justo viverá pela fé. Ele não só terá um momento de fé, ele terá uma vida de fé. Mesmo nos piores momentos. E eu sei que eu estou falando com muitos aqui que estão passando por dificuldades. Que estão passando por situações de impasse, situações de acusação, de humilhação, de injustiça, onde a sua fé tem sido questionado, onde o seu comportamento, onde a sua posição, onde o seu coração tem sido questionado. E parece loucura dizer isso. Mas as pessoas, às vezes, elas querem adivinhar o que tem dentro do nosso coração, que só Deus conhece. As pessoas querem adivinhar as nossas intenções, os nossos motivos, quem nós somos realmente, a experiência que nós temos, a nossa intimidade com Deus. As pessoas querem adivinhar, tentaram adivinhar. Falar, olha, talvez você esteja em pecado, talvez você tenha feito alguma coisa errada, talvez os teus passos não sejam da maneira que você diz que são. Alguma coisa você fez, Jó. E eles nem sequer se aproximaram de Jó. Por conta do cheiro de Jó, por conta da calamidade, das enfermidades, das úlceras que tomaram conta da pele de Jó. E assim, as pessoas elas querem se aproximar, entre aspas, mas não se aproximam tanto. Porque elas não querem ter um acesso, elas não querem ter, sabe, um comprometimento total. Então, de longe, proferem várias palavras, sem ter o total conhecimento, porque não tem, o homem não conhece totalmente. Só quem conhece o teu coração é Deus. Só quem conhece a sua sinceridade, a sua busca, a sua oração é o Senhor. E Jó ele se apegou ao Senhor. E ele creu. E por isso Deus o abençoou. E por isso abençoou mais o Senhor, o segundo estado de Jó, do que o primeiro. Deus tem uma bênção na sua vida. Deus pode mudar esse cativeiro, como virou o cativeiro de Jó. Agora o grande segredo, quando ele orava pelos seus amigos. A oração ali serviu como um agente de perdão. Ele liberou perdão. Ele liberou bênção sobre os seus amigos. Oração é transferência de vida. A vida que pensavam que não havia em Jó havia, e ele transferiu para os seus amigos. Para os seus amigos, orando. Oração é transferência de vida. Ora por essa pessoa. Interceda por ela. Eu sei que ela falou muitas coisas para você que te magoou. Eu sei que muitas acusações estão sendo feitas. Eu sei que muita injustiça está sendo praticada. Ora por essa pessoa. Esse é o segredo para Deus mudar o seu cativeiro. Esse é o segredo para Deus virar essa situação completamente. Deus vai restituir. Deus vai transformar o cenário. O Deus que operou na vida de Jó é o mesmo Deus que opera na sua vida. Agora, mantenha firme no propósito. Não abandone a sua postura, o seu posicionamento. Está correto. Está correto. Deixa que fale. Não importa. O que importa de fato é o que o Senhor tem falado ao seu coração. E você sabe o que Ele tem falado. Eu vou te entregar, eu vou te abençoar.
eu vou cumprir. Tá bom? Continue, minha irmã, meu irmão, que Deus te abençoe nessa noite. A paz de Cristo.